Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Hoje em dia, quando falamos os nomes Sodoma e Gomorra, é possível que o seu primeiro pensamento envolva a ira de Deus que as duas cidades enfrentaram. Fogo e enxofre caíram dos céus e devastaram todo o terreno e seus habitantes, deixando para trás apenas uma espécie de aviso para aqueles que permanecem em pecado e não buscam o caminho de Deus. Mas como exatamente essas duas cidades foram destruídas? Onde elas ficavam? E o mais importante, por quê? Por que Deus tomou a decisão de varrê-las da face da terra? Para começar a responder essas perguntas, primeiro temos que falar sobre duas importantes figuras bíblicas, Abraão e seu sobrinho Ló. Eles são as chaves para entender o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, principalmente Ló e sua família. Por aqui, vamos chamar o grande patriarca apenas de Abraão, mas é importante que você saiba que esse nome lhe foi dado por Deus apenas em Gênesis 17. Antes, seu nome era Abrão, com um A menos, que significa pai honrado. Deus, então, decidiu chamá-lo de Abraão, porque pode ser traduzido como pai de uma multidão de nações. Dito isso, em Gênesis 13, é contado que Abraão e Ló saíram do Egito com tudo que tinham e foram para uma região entre as cidades de Betel e Ai, onde havia um altar em homenagem a Deus. Como Abraão e Ló tinham muitos bens, ao ponto de surgirem desavenças entre seus pastores de rebanho, Abraão percebeu que seria melhor que ele e o sobrinho seguissem caminhos separados. Dessa forma, não haveria nenhum tipo de conflito e ambas as famílias poderiam seguir suas vidas tranquilamente. Mesmo sendo mais velho, o que lhe dava certa autoridade, Abraão permitiu que Ló escolhesse a direção que gostaria de seguir, dizendo que iria para o completo oposto. Vendo que a região de Sodoma era fértil, Ló foi para o leste, onde armou um acampamento próximo da cidade. Nesse momento, o versículo 13 do capítulo já dá um sinal do que Ló poderia esperar do lugar. É dito que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Características essas que são explicadas em detalhes por toda a Bíblia e ajudam a entender o motivo das atitudes de Deus. Depois que Ló foi embora, o Criador disse a Abraão que toda a terra que ele estava vendo seria dele e de sua descendência. O patriarca, então, levou o seu acampamento para Hebrom, perto dos carvalhos de Manré, onde levantou um novo altar para glorificar a Deus. Uma vez estabelecidos, o tempo passou e as pessoas de Sodoma e Gomorra foram vencidas em uma batalha contra alguns reis da região. Com a derrota, muitos indivíduos perderam os bens e ficaram em cativeiro, incluindo Ló e sua família. A sorte deles foi que uma pessoa escapou da prisão e conseguiu contar tudo o que havia acontecido a Abraão. Assim que soube que o sobrinho virou prisioneiro, o patriarca convocou uma tropa com 318 homens treinados e não apenas resgatou Ló, como ainda libertou todas as pessoas. Como agradecimento pela ajuda, o rei de Sodoma disse que daria riquezas a Abraão, mas o patriarca recusou para que não tivesse contato com as fortunas da cidade. Mais para frente, em Gênesis, no capítulo 18, Deus, enfim, conversa com Abraão sobre as acusações contra Sodoma e Gomorra. No versículo 21, ele diz que descerá para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Sabendo que o Senhor levaria castigo aos povos das cidades, Abraão implorou por misericórdia em nome das pessoas justas. Afinal, seu sobrinho Ló
era habitante de Sodoma. Durante a conversa, Deus diz a Abraão que se houvesse ao menos 10 pessoas justas, as cidades e os seus habitantes seriam poupados da destruição. O problema, meu caro, é que não havia nem isso. Nem ao menos 10 pessoas justas foram encontradas em Sodoma e Gomorra. Todas, exceto Ló e sua família, já tinham deixado para trás o bem e a justiça. A história continua no capítulo 19 de Gênesis e detalha a visita de 2 anjos disfarçados de pessoas nas cidades. Assim que chegaram em Sodoma, o próprio Ló os recebeu e insistiu que fossem até a casa dele para passar a noite. Só que antes que fossem se deitar, o versículo 4 anuncia que todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos quais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. É importante que você saiba que os acontecimentos que vieram em seguida são muito delicados. É por isso que eu gostaria de ressaltar que o nosso objetivo aqui é apenas descrever a história, sem assumir qualquer partido religioso. Depois que os homens cercaram a casa, eles exigiram que os 2 visitantes fossem levados para fora para que fossem estuprados. Ló pediu para que as pessoas não cometessem tal ato e chegou a oferecer suas 2 filhas em troca. No entanto, os homens estavam tão cheios de violência que tentaram invadir a casa, mas acabaram sendo acometidos por cegueira pelos anjos, para que não encontrassem a porta. Nesse momento, os enviados de Deus disseram para Ló retirar toda a sua família da cidade, uma vez que eles tinham sido enviados para destruir Sodoma e Gomorra. No início, Ló hesitou em partir, mas foi agarrado pelos anjos, assim como sua esposa e filhas, e levados para fora da cidade. Os enviados de Deus alertaram para que ninguém olhasse para trás ou parasse em algum lugar da planície. Caso contrário, a pessoa não sobreviveria. Somente depois disso que o próprio Deus fez chover do céu fogo e enxofre. Toda a região de Sodoma e Gomorra, assim como os habitantes e a vegetação, foi destruída no processo. A terra, antes cheia de pessoas e fértil, se tornou deserta e sem vida. De acordo com a história, a esposa de Ló desobedeceu aos alertas e olhou para trás na fuga, ato que fez com que ela se transformasse em uma estátua de sal. Assim que o tormento de Deus chegou ao fim, Abraão se levantou na manhã seguinte e viu uma densa fumaça subindo da terra onde antes ficavam Sodoma e Gomorra. Depois de sobreviverem à ira do Senhor, Ló e suas filhas decidiram viver nas montanhas, morando em cavernas, longe de outras pessoas. Como não havia homens nas redondezas para elas se casarem, da forma que diziam os costumes, as 2 tiveram relações sexuais com Ló e engravidaram para preservar a linhagem. Como eu mencionei anteriormente, a história de Sodoma e Gomorra é cheia de acontecimentos delicados. Nós sabemos que a população dessas regiões havia desagradado a Deus de várias formas, principalmente por terem deixado a justiça de lado para se dedicarem ao pecado. A questão é, quais foram todos os pecados que os habitantes de Sodoma e Gomorra cometeram? Além da narrativa de Gênesis, a história das 2 cidades é lembrada em outros livros da Bíblia, com indícios de quais foram os crimes cometidos pelos habitantes. No capítulo 1 do livro de Judas, por exemplo, uma passagem menciona que Sodoma e Gomorra estavam entregues à violência e imoralidade sexual, o que podemos dizer que ficou bem explícito no episódio envolvendo os anjos e a casa de Ló. Já no livro de Isaías, o versículo 9 do capítulo 3 diz que os habitantes de Sodoma
não tinham mais vergonha e muito menos sentiam a necessidade de esconder o próprio pecado. Enquanto isso, no capítulo 16 do livro de Ezequiel, é dito que as pessoas da cidade tinham desprezo pelos mais necessitados e viviam em arrogância, sem oferecer ajuda aos outros. Em registros antigos das tradições judaicas, também existe a referência à falta de hospitalidade com que os viajantes e estrangeiros eram tratados em Sodoma e Gomorra. Eles deixaram de acolher os outros, pararam de ter piedade e se afastaram completamente de Deus. As duas cidades se tornaram exemplos da justiça divina e a história de Ló funciona como um lembrete da chamada misericórdia de Deus. Agora, será mesmo que Sodoma e Gomorra existiram? Teria como comprovar que uma força divina varreu as duas cidades da terra, levando em consideração que os acontecimentos narrados em Gênesis aconteceram há milênios? Não é nada fácil encontrar provas. Mesmo assim, pesquisadores e arqueólogos de todo o mundo nunca desistiram de procurar o lugar. O que se sabe é que a região ficava no Mar Morto, em um lugar conhecido como Vale do Sidim. Além de Sodoma e Gomorra, o lugar também abrigava outras 3 cidades, Zoar, Admá e Zebolim. Entre as várias pesquisas sobre a região, uma das mais famosas ganhou força em 2008, depois que 2 pesquisadores analisaram um documento conhecido como Planisfério, que foi descoberto pelo pesquisador Henry Layard no século XIX. Esse documento, meu caro, contém relatos do ano 3123 a.C., relatos escritos por um astrônomo sumério que falam de um asteroide que passou pela Terra. A partir da tradução do documento, o pesquisador Mark Hempsell, da Universidade de Bristol, chegou à conclusão de que o asteroide, de mais de 1 quilômetro de diâmetro, voou muito perto do chão e, como resultado, ele gerou uma onda supersônica com temperaturas que podem ter chegado perto dos 400 graus Celsius. Esse episódio teria sido capaz de acabar com uma região de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. Depois disso, tanto a explosão quanto a nuvem de fumaça do asteroide podem ter chegado ao norte do Egito, partes do Oriente Médio e também atingido o Monte Sinai. A consequência teria sido a morte de milhares de pessoas e a construção da ideia de que choveu fogo e enxofre do céu. Até que ponto um desastre natural pode ser relacionado com um ato de Deus? Seria essa a resposta para os acontecimentos de Sodoma e Gomorra? Pense nisso e até a próxima. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!